Quero conversar com vocês hoje sobre uma situação que o trabalhador passa muito no decorrer da sua vida laboral e ele acaba não se apercebendo que ele está diante de uma situação ilegal praticada pela empresa, tá? Muitas vezes ele acha que o problema está dentro do INSS, que o INSS que está cometendo um ato ilegal, mas não. Na verdade, quem comete o ato ilegal nessa situação que eu vou passar para vocês aqui é a empresa. E cabe também uma ação trabalhista bem generosa nessas situações, tá? E além disso, também cabe uma ação previdenciária em conjunto com a ação trabalhista, que são ações bem grandes, com valores bem altos. Então é muito legal o advogado e o próprio empregador saber que existe isso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui em desenhos como é que funciona, bonitinho, eu acredito que vai ser muito fácil de vocês entenderem se vocês estão nessa situação ou se vocês conhecem alguém que está nessa situação que eu vou passar com vocês, beleza? Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem bem como é que funciona esse assunto, que é a historinha desse faxineiro que trabalha nessa empresa aqui de baixo, certo? Esse faxineiro aqui, o que aconteceu? Ele teve que passar por um procedimento cirúrgico que deixou ele 90 dias afastado do trabalho. Ele teria que ficar 90 dias de repouso para tratamento desse procedimento cirúrgico que ele fez. Então, o que esse faxineiro fez? Ele apresentou na empresa um atestado médico e a empresa, por lei, ela tem que pagar os 15 primeiros dias desse atestado e o excedente dos 15 dias, quem paga é o INSS através do benefício por incapacidade, o auxílio-doença. Então, ele apresentou o atestado aqui e a empresa encaminhou ele para o INSS para dar entrada no benefício por incapacidade. Feito isso, o INSS recebeu a documentação e encaminhou o faxineiro para fazer a perícia médica no INSS. O perito analisou toda a documentação, olhou o atestado médico, olhou os exames, olhou o procedimento cirúrgico que você fez e realmente atestou que, não, tranquilo, 90 dias você pode ficar em casa recebendo o auxílio-doença para tratamento desse teu procedimento cirúrgico que tu fez. O faxineiro voltou para casa e ficou de repouso para fazer o tratamento. Passados 90 dias, o faxineiro percebeu que, na verdade, ele não estava ainda 100% para o trabalho, que ele se sentia mal, ainda tinha algumas limitações. Então, ele voltou ao médico dele, o médico que fez o procedimento cirúrgico nele, e o médico, o que eles fazem geralmente, tá? Eles, como você estava encostado pelo INSS, ele te dá um atestado médico contando um relatório bem resumido do que está acontecendo contigo e ele encaminha a perícia do INSS para análise. E, geralmente ele não coloca um tempo determinado que você deve ficar encostado novamente. Pode ser que ele coloque também, não tem problema, tá? Mas geralmente eles não colocam. Então, o que você fez? Você pegou esse atestado médico, voltou ao INSS para solicitar uma prorrogação do benefício. Não faz diferença se você vai pedir uma prorrogação ou um benefício novo, tá? Mas o correto mesmo é que você peça uma prorrogação do benefício. Feito isso, o INSS recebeu seu comunicado e encaminhou você novamente para a perícia médica do INSS. Nessa situação, você passou pela perícia e o perito do INSS constatou que, não, na verdade, você já está bom para o trabalho. Você não precisa mais tempo em casa para que você realmente se recupere da sua cirurgia. Então, você deve voltar à empresa para voltar a trabalhar. E o que o faxineiro faz? Sai da perícia médica, meio triste, meio para baixo, mas volta à empresa. Chegando na empresa, o que a empresa fala para ele? Você tem um atestado médico que diz que você ainda não está 100% para o trabalho. Você ainda deve ficar um tempo encostado pelo INSS para se recuperar totalmente da sua cirurgia. Então, a empresa fala para o faxineiro, você deve retornar ao INSS e solicitar novamente o benefício ou entrar com um recurso diante da negativa do perito em prorrogar o benefício que você teria direito. O que acontece? O faxineiro volta para o INSS, faz a solicitação do benefício novo, a solicitação da prorrogação do benefício. O faxineiro retorna ao INSS e ele faz uma solicitação de um benefício novo ou simplesmente pede um recurso para reanalisar a decisão final do perito que negou o benefício. O que acontece nisso? Quando o INSS nega a primeira vez, é muito normal que ele vai negar de novo. Muito normal. Diante de uma mesma doença dentro do INSS. É muito difícil acontecer do INSS realmente, não, agora realmente eu errei, eu vou conceder o benefício. Não, isso não acontece. Então, nessa situação, o faxineiro, ele fica anos brigando no INSS, querendo o benefício dele. E a empresa não paga o salário dele, porque a empresa mandou ele de volta para o INSS. Então, pensa na seguinte situação. O faxineiro está aqui nesse meio da briga entre o INSS e a empresa. Não recebe salário da empresa e não recebe benefício do INSS, porque está esperando recurso, está esperando o resultado do INSS e ele não recebe de nenhum dos dois lados. Isso daqui na linguagem técnica, jurídica, se chama de limbo previdenciário trabalhista. Se você está nessa situação, você está
num problema bem grande relacionado a uma ação trabalhista e previdenciária, tá? Volta para mim na tela aqui para a gente conversar melhor. Acredito que com essa historinha você conseguiu perceber que o faxineiro estava numa situação muito complicada, né? Ele não estava sendo reintegrado na empresa porque a empresa dizia que ele não estava bem para trabalhar. E o INSS não estava concedendo o benefício dele porque o perito médico atestou que ele realmente estava bom para trabalhar. Então, pensa no impasse que esse faxineiro tá. Não recebe do INSS, não recebe da empresa, fica ali numa situação econômica totalmente vulnerável, sem ter dinheiro para o próprio sustento, sem ter dinheiro para nada. Eu tenho um caso no meu escritório que aconteceu que a pessoa ficou 2 anos brigando nisso. 2 anos sem receber de nenhum lado, vivendo de ajuda de amigo, de ajuda de familiares, uma dificuldade financeira enorme. Então, assim, se você está nessa situação, não deixa para amanhã para você resolver. Você teve a negativa do INSS, voltou para a empresa negou, não deixou você voltar para o trabalho, peça isso por escrito para a empresa, essa negativa de retorno ao trabalho, e procure um advogado trabalhista ou previdenciário, tá? Ambos vão saber o que fazer. Porque nessa situação, a empresa, obrigatoriamente, ela tem que te reintegrar ao quadro de funcionários, voltar a pagar o teu salário. Se ela entender que não, realmente, ele não tem capacidade mais para trabalhar na função de faxineiro, ele tem que reintegrar ele como auxiliar administrativo, tem que reintegrar ele em outra função. Isso pouco interessa para o trabalhador. Ele tem que voltar ao trabalho. É isso que a legislação fala, porque a perícia médica do INSS tem presunção de veracidade. Então, se o médico perito falou que está bom para o trabalho, você está bom para o trabalho. Você vai voltar para a empresa tem que te reintegrar. Se a empresa não estiver satisfeita com isso, ela mesma que tem que entrar com um recurso, que tem que entrar com um pedido novo de benefício por incapacidade dentro do INSS. Enquanto esse resultado do INSS não sai, você tem que receber o seu salário normalmente, tá? Se a empresa não está fazendo isso, ela está cometendo um ato ilegal. Era basicamente isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje, porque é uma situação bem delicada que o cidadão, o trabalhador, ele passa por isso e ele acha que geralmente ele acha que o INSS que está errado, né? Que o INSS não consegue mais o benefício para ele, mas não. Na verdade, quem está errado é a empresa. Então, nessa situação, cabe uma ação trabalhista e previdenciária, tá? Para resolver. Porque todo o tempo que você ficou afastado, sem receber de nenhum dos dois lados, a empresa vai pagar, tá? A empresa vai pagar todos os seus salários atrasados, corrigidos, com multa, com tudo, beleza? Então, se você está nessa situação, procura um advogado que rapidamente você vai resolver a sua situação, tá? Você vai sair dessa situação que você está de dificuldade financeira, desse limbo jurídico previdenciário. Se tiver alguma dúvida, algum comentário para deixar, por favor, escreva aí embaixo que eu vou ter um prazer enorme de esclarecer para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!